does it feel to be so feared? I don't look at it as fear, I look at it as respected. I'm gonna respect you, you're gonna respect me. If you can't respect me, I'm gonna teach you how to respect me. Suge Knight, um nome que só de ser pronunciado já causava o pânico nas pessoas nos anos 90. They was not scared of Suge Knight. They was terrified of Suge Knight. Um homem que define a expressão aura de vilão. Sua mera presença já causava terror e intimidação. That nigga Suge Knight was a cold gangster. Hey, Suge Knight, how you doing? Don't kill me. All right. O controverso magnata da indústria musical era conhecido por muitos como o Diabo do Terno Vermelho, não só por ser membro da gangue dos Bloods, mas também por extorquir artistas, empresários e conseguir tudo o que queria na base da violência, truculência e ameaça. Suas táticas eram das mais perversas, desde espancar inimigos, ameaçar familiares e pendurar pessoas em sacadas, até fazer homens adultos se mijarem nas calças e beberem da própria urina. He might have got a few punches and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. Suge took me out on the balcony, started talking to me personally. On the balcony? On the balcony. You scared? I needed to wear a diaper on that day. Ao longo dos anos, Suge acumulou tantos atos de crueldade que hoje cumpre uma pena de 28 anos de prisão. Mas afinal, por que o Suge Knight era tão violento? Quem foram todas as suas vítimas? E como que ele se tornou o homem mais temido do hip hop? Para entender isso, a gente precisa olhar para a origem do vilão. Marion Hill Knight Jr. nasceu no dia 19 de abril de 1965 em Compton, uma das cidades mais perigosas da Califórnia. Violência, drogas e tiroteio entre gangues eram rotina nas ruas do seu bairro. O primeiro assassinato que ele testemunhou com os próprios olhos foi aos 5 anos de idade. Um dia, Marion viu um homem morto nas ruas de Compton, mexeu no bolso dele e encontrou $5.000, quantia a qual dividiu com sua mãe. Seus pais o chamavam de Sugar Bear, ursinho doce, um apelido carinhoso de infância. Mas a vivência nas ruas foi rapidamente corroendo toda essa doçura da infância. Na adolescência, ele estudou na Linwood Middle School, onde se tornou um verdadeiro craque do futebol americano. Em campo, Marion percebeu o quanto gostava de derrubar seus adversários e ver seus inimigos estirados no chão. Em 1985, Marion ganhou uma bolsa na Universidade de Nevada e chegou a jogar profissionalmente pelos Los Angeles Rams em 1987, aos 22 anos de idade. Foi aí que o Marion tirou a parte do Bear do seu apelido, encurtou a palavra Sugar para Suge e manteve seu sobrenome de nascença, se tornando então Suge Knight. Mas apesar de ser muito bom como jogador, Suge começou a acumular diversas punições por violência. Seu temperamento explosivo e problemas fora de campo complicaram sua vida acadêmica e ele acabou deixando a faculdade. Ainda em 1987, Suge Knight foi preso pela primeira vez por violência doméstica depois de puxar o cabelo da sua então namorada, Sharita Golden, e cortar seu rabo de cavalo durante uma briga por ciúmes. He didn't want nobody else to like me. And he thought that since he liked my hair, that if it was gone, nobody else would like me either. No Halloween de 87, Suge Knight foi preso novamente por tentativa de homicídio. Ele e um comparsa foram tentar roubar um carro em Las Vegas, e quando a vítima reagiu, Suge sacou uma arma e atirou 3 vezes contra o homem, que felizmente sobreviveu. No julgamento, Suge se declarou culpado e foi solto da prisão, mas recebeu 2 anos de liberdade condicional. No final dos anos 80, Suge Knight começou a trabalhar como guarda-costas para pessoas importantes do mundo da música, chegando a se tornar o segurança particular do Bobby Brown, cantor do hit Don't Be Cruel. A partir daí, Suge exerceu muitas funções, desde segurança, promotor de eventos, até capanga, usando da intimidação e a violência para cobrar dívidas e acertar contas. Mas o que o Suge Knight mais queria era ser dono do seu próprio negócio. Sonhava em se tornar o poderoso chefão. Em 1989, Suge criou uma empresa chamada Nightlife, a qual gerenciou artistas de peso na época, como Jodeci, Mary J. Blige e o The D.O.C. Esse último era um membro do famoso grupo de rap NWA e apresentou Suge Knight aos demais integrantes, DJ Ella, MC Ren, Ice Cube
Eazy-E e Dr. Dre. Ainda em 1990, Suge Knight contratou o compositor Mario Chocolate Johnson. Segundo Suge Knight, Chocolate escreveu uma parte da música Ice Ice Baby para um artista não tão famoso na época, Vanilla Ice. Até que em 1991, a música explodiu nas paradas do país inteiro, chegando no primeiro lugar da Billboard Hot 100, além de fazer sucesso no mundo todo, tornando o Vanilla Ice uma verdadeira estrela mundial. My record was selling over 1 million copies a week. Fastest selling record in history. Double platinum, kept going. I was like, oh my God. Mas após o sucesso estrondoso, Chocolate alegou que não recebeu os créditos de composição e nenhum centavo pela música. Foi aí que o Suge Knight entrou em cena para cobrar a fatia dele. Enquanto o Vanilla Ice estava hospedado no hotel Bell Lady em Beverly Hills, Suge Knight foi até lá com vários capangas, espantaram os seguranças de Vanilla Ice e entraram no quarto dele. E o que aconteceu depois, cara, foi uma cena de filme de suspense. Suge took me out on the balcony, started talking to me personally. On the balcony, high above, like 15 floors. He had me look over the edge, show me how high I was up there. Are you scared? I needed to wear a diaper on that day. Reza a lenda que o Suge Knight o segurou pelas pernas e o pendurou de cabeça para baixo, do lado de fora da sacada, o fazendo se mijar tanto que ele acabou bebendo da própria urina. Vanilla Ice sempre negou essa parte da história, mas o que ele confirmou foi que Suge Knight o obrigou a assinar o contrato, que incluiu Mario Chocolate Johnson como um dos compositores da música Ice Ice Baby. Ainda em 1991, Suge Knight se reuniu com The D.O.C. e com Dr. Dre, e juntos fundaram a lendária gravadora Death Row Records. Mano, só quem entende de rap sabe o quão importante essa gravadora foi pra história do hip hop. É por isso que eu tô gravando esse vídeo com essa camisa boladona da Death Row, cara, que representa o legado de gigantes como Snoop Dogg e Tupac Shakur. Fora que ela é maneira pra caramba, né? Se liga só. Eu vou deixar o link da camisa aqui embaixo pra quem quiser adquirir também, fechou? Voltando pro vídeo. Fundar uma gravadora era algo que exigia um aporte financeiro gigantesco, o qual nem mesmo o Suge Knight possuía na época. Para isso, ele contou com financiamento de um dos traficantes mais poderosos e perigosos da Califórnia, Harry O, o qual investiu uma bagatela de 1,5 milhão de dólares na criação da Death Row Records. Mas Suge Knight ainda não tinha resolvido todos os seus problemas. Após a insatisfação com a gestão do NWA, o Dr. Dre havia deixado o grupo para seguir como um artista na nova gravadora de Suge Knight. Mas Eazy-E, líder do NWA, se recusou a assinar o contrato que liberava o Dr. Dre da sua antiga gravadora. Dessa forma, mesmo que o Dr. Dre fizesse músicas de sucesso pela Death Row, Suge Knight não ganharia nenhum centavo, porque todos os seus direitos ainda estavam vinculados à Ruthless Records, gravadora do NWA. Diante da recusa do Eazy-E, o Suge Knight fez o que sabia fazer de melhor. Foi até o escritório da Ruthless Records em Los Angeles, junto com vários de seus capangas e diversos membros dos Bloods, uma gangue a qual Suge Knight tinha recém se afiliado. Armados com tacos de beisebol e canos de chumbo, eles intimidaram os seguranças do Eazy-E. Suge se aproximou do rapper e, em seguida, mostrou o endereço da mãe do Eazy-E, deixando claro que ele sabia onde ela morava. Há boatos de que o Suge Knight teria espancado o Eazy-E naquela noite, o que nunca foi confirmado. O que se sabe é que o Eazy-E, sob coerção, assinou o contrato liberando o Dr. Dre da Ruthless Records, e foi aí que toda a treta entre eles se intensificou. Quando a Death Row estava começando a dar seus primeiros passos, Dr. Dre convidou dois irmãos aspirantes a rapper, Linwood e George Stanley, para gravarem sua primeira música no estúdio. Os dois estavam prestes a realizar um sonho, até que Suge Knight resolveu aparecer por lá. Suge viu Linwood fazendo uma ligação e mandou ele desligar o telefone imediatamente. Suge estava esperando uma ligação importante de Harry O, aquele traficante que financiou a Death Row. Provavelmente desavisado e sem saber quem era Suge Knight, Linwood ignorou e respondeu dizendo: "Não me envolva nessas merdas de gangue." Uma resposta a qual Linwood se arrependeria profundamente. Suge sacou uma arma e deu 2 tiros na parede. Um dos disparos passou de raspão perto dele. Em seguida, Suge mandou Linwood e o seu irmão George se ajoelharem, tirarem as roupas, ficarem só de cueca e os espancou brutalmente, quase até a morte, com socos, chutes e diversas coronhadas. Os irmãos ficaram ensanguentados e gravemente feridos,
Suge Knight pegou a carteira de identidade dos dois para lembrar das informações deles e ameaçá-los caso eles fossem à polícia. Para Suge Knight, esse era apenas mais um dia comum no seu escritório. Lá, tinha uma tal de Sala Vermelha, onde o Suge Knight resolvia suas desavenças e onde ele mantinha um aquário cheio de piranhas famintas. Certa vez, durante uma entrevista, ele se ofendeu com uma pergunta sobre o seu temperamento e mergulhou a cabeça do repórter na água, perguntando: "Que tal se os meus peixes comessem sua cara?" Nem mesmo as mulheres escapavam dos espancamentos. Suge grabbed me by my feet, and Kim Hassan came around and started stomping me in my face. Mas não foi só sobre violência que o império de Suge Knight foi construído. Sua visão de negócios e sua fome pelo sucesso fizeram com que a Death Row Records se tornasse rapidamente a gravadora de rap mais bem-sucedida de toda a costa oeste. Em 1992, eles lançaram o primeiro álbum solo do Dr. Dre, o The Chronic, o qual se tornou um dos discos de rap mais vendidos e mais importantes da história. Uma das faixas, a chamada Dre Day, é um ataque direto de Snoop Dogg e Dr. Dre contra Eazy-E e os membros do NWA. No clipe, eles tiram sarro do Eazy-E, representando ele como um mendigo nas ruas de Los Angeles. No ano seguinte, Eazy-E lançou uma música de resposta, Real Motherfucker G's, a qual a gente já até decifrou aqui no canal. Pro clipe, Eazy-E contratou o ator A.J. Johnson, o mesmo ator que interpretou a sua versão de mendigo no clipe do Dr. Dre. A ideia de Eazy-E era simular um linchamento do falso Eazy-E e mostrar que ele era o superior. Porém, Suge Knight não gostou nada da ideia, e no dia que A.J. Johnson foi gravar sua cena, ele recebeu uma visita do magnata, que o convenceu a desistir da gravação. So I had to go back tomorrow to finish it. But Suge called me into the office. You know what I mean? You can't do it. I'm like, what you mean I can't do it? He already paid me. Suge put a gun out, pal. I said you can't do it. I won't do it. Ao final de 93, chegava a vez de mais um lançamento de peso na Death Row Records, o álbum de estreia de Snoop Dogg, o clássico Doggy Style. O disco também foi um sucesso estrondoso, catapultando o Snoop Dogg para o estrelato e trazendo muito mais poder e dinheiro para o bolso de Suge Knight. Numa das músicas do álbum, a chamada Murder Was the Case, a qual a gente já decifrou aqui, Snoop Dogg cria uma história fictícia, onde ele canta sobre ser acusado por homicídio. Numa ironia assustadora do destino, a ficção se tornou realidade. Pouco tempo depois de lançar a música, Snoop Dogg foi indiciado pelo assassinato de um homem chamado Philip Woldemariam. Mas durante o julgamento, Suge Knight fez o possível e o impossível para proteger o seu artista mais lucrativo, desde subornar policiais, promotores de justiça, até ameaçar testemunhas. Nem mesmo o juiz Paul Flynn, que estava julgando o caso de Snoop Dogg, conseguiu escapar das ameaças, algo que o próprio juiz já contou numa entrevista. The sheriff called me and said, Judge, we've got a little problem. We have heard through a snitch that Suge Knight or some of his people are going to take you out and the DA if the verdict comes in guilty. Snoop Dogg foi absolvido de todas as acusações. Em março de 1995, Eazy-E morre de AIDS. A notícia chocou muita gente, que nem imaginava que o rapper estava doente, mas o que muitos acharam estranho foi a entrevista que o Suge Knight deu alguns anos depois. Somebody gonna do something about it. See, technology is so high, right? Right. So if you shoot somebody, you go to jail forever. So the kids, you don't want to go to jail forever, right? So they got this new thing out there. People sell them all the time. They got this stuff they get blood from somebody with AIDS. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh, no. Okay. Isso gerou uma série de especulações de que o Suge Knight teria injetado o vírus do HIV em Eazy-E, talvez naquela briga em 1991. Por isso que ele teria mencionado a morte lenta. O próprio filho do Eazy-E, Eric Wright Jr., já falou que acredita nessa teoria, e o Jerry Heller, antigo empresário do Eazy-E, também. No auge da treta entre eles, Eazy-E comentou com Jerry que queria matar o Suge Knight antes que algo acontecesse com ele, e Jerry o convenceu a não fazer isso. I gotta kill this motherfucker Suge Knight. Mais tarde, Jerry disse em entrevistas que se arrependeu e que deveria ter deixado Eazy-E matar o Suge Knight. And you know something? I should have let him kill him.
Yeah. You know, I would have done the world a favor. No dia 3 de agosto de 1995, Suge Knight começou a famosa guerra entre os rappers da costa leste e costa oeste dos Estados Unidos após atacar o P. Diddy durante uma premiação do The Source Awards. Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. O ato gerou uma forte divisão entre os rappers de ambos os lados do país, o que, por sua vez, causou uma cadeia de eventos que acabaram culminando na morte de Tupac e de Notorious Big. Por isso, e por muitos outros motivos que eu vou falar mais pra frente, muitas pessoas atribuem a Suge Knight a responsabilidade pela morte dos dois rappers. Uma dessas pessoas é o próprio Eminem, que já falou sobre isso na música Smack You. I'm holding Suge responsible for the deaths of the two greatest rappers to ever grace the face of this planet. Eu considero Suge responsável pelas mortes dos dois maiores rappers que já pisaram nesse planeta. Aliás, eu já decifrei essa música lá na área de membros do canal. O link vai estar na descrição. Em 25 de agosto de 1995, logo após brigar com Suge Knight por causa de negócios, Happy Walters, empresário do grupo Cypress Hill, desapareceu misteriosamente enquanto sacava dinheiro num caixa eletrônico, deixando apenas sua carteira no local. Walters foi encontrado 3 dias depois, cambaleando pela área de Long Beach, em Los Angeles, coberto de queimaduras que acredita-se terem sido feitas com um charuto. Sua cabeça estava raspada. Quando Walters se recuperou o suficiente para ser interrogado pela polícia, ele se recusou a dizer quem eram os seus sequestradores. Pouco tempo depois, Walters demitiu diversos artistas da sua gravadora, o que muita gente interpreta como ele tendo entendido o recado. No dia 16 de setembro de 1995, Suge Knight visitou Tupac na prisão. O rapper tinha sido preso no início do ano por motivos que a gente já contou no vídeo de Decifrando Who Shot Ya. Mas o fato é que Tupac estava abandonado e corria o risco de ver a carreira dele acabar na prisão. Além disso, acreditava que o seu ex-amigo Big estava envolvido na cadeia de eventos que levou ele até ali. Suge Knight viu a oportunidade de aproveitar todo o ódio e talento do Tupac e se ofereceu para pagar sua fiança de 1,4 milhões de dólares em troca do rapper assinar com a sua gravadora, Death Row Records. Tupac aceitou sem pensar 2 vezes. Embora no começo da carreira Tupac não fosse tão agressivo e fizesse mais músicas com consciência política e social, após assinar com Suge, Tupac mergulhou de cabeça na mentalidade bandida, se tornando muito mais violento e paranoico, focando em músicas que detalhavam planos de assassinar os seus rivais e caminhando para sua inevitável autodestruição. 2 semanas depois, um segurança chamado Jake Robles, amigo próximo de Suge Knight, foi morto durante uma festa após brigar com membros da segurança de P. Diddy. Suge Knight culpou Diddy pela morte do seu amigo e, a partir daí, o jurou de morte. No dia 15 de dezembro de 1995, durante uma festa da Death Row, Suge Knight descobriu que Mark Anthony Bell, um dos amigos próximos de Diddy, estava na sua festa. Suge encontrou Mark, o levou para um quarto isolado junto com seus seguranças, trancou a porta e começou a pedir o endereço de P. Diddy e da mãe dele. Quando Mark se recusou a falar, ele foi brutalmente espancado e forçado a beber urina num copo de champanhe. He might have got a few punches and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac é baleado 4 vezes enquanto estava no banco do carona de um carro dirigido por Suge Knight. Existem rumores de que Suge teria ajudado a orquestrar a morte de Tupac, que estava descontente com a gestão do Suge Knight e já vinha ameaçando sair da Death Row para iniciar sua própria gravadora. Poucos meses depois, em 9 de março de 1997, o Notorious Big morre após também ser baleado 4 vezes. Big era o artista mais lucrativo da Bad Boy Records, a gravadora do P. Diddy. Red Kading, ex-detetive da polícia de Los Angeles e especialista nas mortes de Tupac e Big, acredita que o Suge Knight pagou um atirador chamado Poochie para matar o Big, na intenção de eliminar a concorrência. Suge says, "Listen, I want Biggie killed. I want you to go ahead and get a hold of my boy Poochie from the neighborhood. He knows Poochie's a known shooter." Entre 1997 e 2014, Suge Knight foi preso diversas vezes por vários motivos diferentes, desde posse de drogas, agressão e violência doméstica. Em 24 de agosto de 2014, Suge Knight levou 6 tiros durante uma festa organizada por Chris Brown.
Apesar dos ferimentos, Suge conseguiu andar sozinho para fora da boate e entrar na ambulância. Até hoje não se sabe o motivo e o autor dos disparos. A polícia chegou a questionar o Suge Knight, mas, da mesma forma que ele esperava que suas vítimas se comportassem, ele se recusou a cooperar com a polícia. No dia 5 de setembro de 2014, Suge Knight foi preso após agredir uma fotógrafa e roubar a câmera dela. Leslie Redden estava filmando celebridades do lado de fora do estúdio Film On, em Beverly Hills. Suge Knight estava saindo do local com seu filho pequeno e ficou irritado, achando que Leslie estava tirando fotos do menino. I'm not taking a picture. I'm not taking a picture. I'm not taking a picture. Dude, I'm not taking a picture. I wasn't taking a picture of him. Leslie disse que ficou inconsciente por um tempo, sofreu concussão, dedo deslocado, lesões no pescoço, costas e cabeça. Suge passou uma semana na prisão e foi liberado sob fiança. Mas o golpe final na liberdade de Suge Knight aconteceria no ano seguinte. No dia 29 de janeiro de 2015, Suge Knight atropelou 2 pessoas e matou uma delas num estacionamento. Na época, o diretor F. Gary Gray estava produzindo um filme sobre o NWA, chamado Straight Outta Compton. Suge Knight não foi consultado sobre suas cenas e não gostou de ter sido representado como uma pessoa violenta no filme. A partir daí, Suge começou a ameaçar o diretor por telefone. Quando Gray o ignorou, Suge passou a enviar mensagens de texto ameaçadoras. "Eu vou te ver pessoalmente. Você tem filhos assim como eu, então vamos jogar pesado", concluindo a mensagem com palavrões e xingamentos. No meio dessa tensão, Suge descobriu que um comercial do filme ia ser gravado num restaurante local. Ele dirigiu até lá e, apesar de não encontrar o diretor, encontrou um dos atores do filme, Clay Bond. Como Bond também era consultor do roteiro, Suge acreditou que o convenceria a mudar o texto para representá-lo de uma forma diferente. Quando o Bond se recusou, Suge Knight entrou na sua caminhonete e o atropelou 2 vezes. Apesar de Bond sobreviver, Terry Carter, um amigo que estava junto com Bond, foi tentar apaziguar a situação e acabou sendo atropelado também. Terry não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Em 21 de setembro de 2018, Suge Knight foi sentenciado a um total de 28 anos de prisão pelo homicídio de Terry Carter e diversos outros crimes. Com histórico desses, cara, fica fácil de entender por que o Suge Knight era tão temido por todo mundo. Bom, nem todo mundo, né? Existe um rapper que nunca temeu o magnata, e o nome dele é Eminem. Em 2003, Eminem fez uma música pesadíssima, atacando Suge Knight e o acusando pela morte de Tupac, Big e vários outros crimes horríveis. Um ato muito corajoso, mas que quase custou a vida do Eminem. Eu já expliquei essa história lá na área VIP do canal. Para assistir, é só clicar no vídeo que vai aparecer aqui do lado e se tornar um membro do Decifra Hits. Te espero por lá. Dr. Dre impediu que ele cometesse uma loucura e a canção permaneceu guardada em segredo por décadas. Mas em 2025, ela acabou vazando na internet. Hoje a gente vai analisar, linha por linha, a música Smack You, e você vai entender por que essa é a diss track mais pesada e perigosa da carreira do Eminem.